Só estou esperando dar a confirmação que a gente está gravando. Pronto. Então, gente, sejam então bem-vindos, né? Mais uma aula de mecânica clássica. A gente está, né, lembrando desde a semana passada, se não me engano foi a primeira, que a gente está apenas com 2 aulas por semana, né? Então faz bastante tempo que a gente não se viu. Eu vou falar brevemente o que a gente já falou na semana passada, para a gente, né, relembrar, botar os pés mais solidamente onde que a gente estava pisando. Mas hoje a ideia é que a gente faça um breve encerramento, né, falar mais um pequeno tema sobre cinemática das partículas que a gente ainda não abordou até agora, estender o que a gente tinha feito em 2 dimensões para 3 dimensões, sem muito me aprofundar, a gente vai falar brevemente sobre o caso 3 dimensões. E uma vez feito isso, né, a ideia é que mesmo, na aula de hoje mesmo eu faço a apresentação já de leis de Newton, porque a partir do momento que a gente tiver os conceitos básicos de leis de Newton bem consolidados na nossa cabeça, e né, as compreensões básicas, a ideia é que de agora em diante, então, a gente faça todo o resto da disciplina fazendo menção a essas leis de Newton. Tá? Então, essa primeira parte do curso que a gente vai encerrar hoje, né, foi uma parte mais descritiva, né, mais de ferramentas que a gente precisa para descrever coisas, né? Então a gente falou de vetores, né, e de coisas que a gente podia fazer com vetores, né? Lembramos somas vetoriais, produto escalar, produto vetorial, tal, falamos de várias coisas de vetores, são uma ferramenta importante. A gente já usou as ferramentas de vetores nessa parte de cinemática das partículas que está encerrando hoje, mas durante toda essa nossa descrição de cinemática das partículas, né, a gente falou sobre os movimentos possíveis que alguma coisa que possa ser considerada uma partícula pode ter, mas a gente não falou do que causava esses movimentos, né? Então era uma coisa muito descritiva ainda, né? Então toda essa parte de cinemática das partículas a gente estava falando muito sobre quais são as ferramentas que eu preciso para descrever o movimento de alguma coisa, mas sem falar da origem desses movimentos. Para eu entender a origem desses movimentos, né, para a gente descrever adequadamente de onde vêm as acelerações que a gente tanto fala e tal, a gente precisa, então, ter a nomenclatura e os formalismos associados às leis de Newton, tá bom? Então, a partir de hoje, a ideia, então, é que a gente coloque o restante da nossa disciplina relacionado às leis de Newton. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai parar de estudar as cinemáticas de partículas? Não, isso quer dizer que a gente vai migrar de cinemática das partículas para coisas como cinética das partículas. Então, a gente tem os movimentos das partículas ainda, mas a gente vai entender o que está causando o movimento dessas partículas, quais são as forças que apareceram. Isso quer dizer que a gente vai abandonar, depois de ter falado então da cinética das partículas, a gente vai abandonar as leis de Newton? Não, isso quer dizer que na hora que a gente migrar para outra parte do nosso conteúdo, que é para falar sobre estática das estruturas, que é uma parte que compõe boa parte do meu plano para essa nossa disciplina, né, descrever como é que as coisas ficam paradas no espaço, por exemplo, e quais são as consequências, né, da gente dizer que algo está parado no espaço, o que precisa acontecer para que algo de fato esteja parado no espaço. Tudo isso que é a base que a gente vai utilizar lá em resistência dos materiais daqui a 2 semestres, né, isso tudo tem relação direta com as leis de Newton. Isso são consequências das leis de Newton, de todas as leis de Newton, né, tudo que a gente vai ver aqui na aula de hoje, todas as 3 leis de Newton, elas têm essas consequências ao longo de toda a nossa disciplina. Mais para frente, quando a gente for falar de métodos, sei lá, de cinemática e cinética de corpos rígidos, né, corpos grandes, né, não coisas que são uma partícula. Isso tudo vai ter a ver com as leis de Newton também, tá? Então, por isso a gente vai fazer isso nessa ordem, tá? Não é talvez a ordem mais clássica que a gente poderia pensar, né, para um curso de física como esse, mas eu acho que faz sentido a gente fazer isso, a gente encerrar essa primeira parte que são de ferramentas gerais que a gente vai utilizar ao longo de todo o curso. Agora a gente apresenta as leis de Newton efetivamente, e daí dentro do contexto de leis de Newton a gente passa a relacionar todo o restante das coisas, utilizando as ferramentas que a gente está vendo agora, com essas leis de Newton ao longo de todo o caminho, tá? Espero que faça sentido isso para vocês, tá? Como eu digo para vocês, é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina, então às vezes a gente tem alguma ideia que talvez não funcione 100% bem, mas eu acho que vai fazer sentido a gente organizar as nossas ideias ao redor dessa forma, tá? Antes da gente passar para as leis de Newton, vamos encerrar então o nosso tema de cinemática das partículas, tá? Então, o que a gente estava vendo até agora? Nos termos de cinemática das partículas, a gente estava falando, então, como que as coisas se mexem no espaço, né? Então, não quaisquer coisas, né, mas coisas que a gente pudesse considerar como se tivessem massas concentradas num único ponto, né? Então, partículas são coisas que podem ser consideradas como sua massa concentrada num único ponto. Não necessariamente que sejam coisas sem dimensão, né? Mas são coisas que a gente poderia aglomerar toda essa massa no seu centro de massa, por exemplo, e considerar apenas esse centro de massa para descrever todo o movimento delas, tá bom? Então, na cinemática das partículas, a gente viu várias ferramentas diferentes, né? A gente começou
a falar de movimento retilíneo, né, para esquentar os motores ali, para ver as grandezas, né, quando a gente falou de movimento retilíneo, a gente aprendeu grandezas como velocidade, aceleração, né, e a posição, né, S, acho que a gente tinha usado naquele momento, tá? Em seguida, a gente expandiu, né, quando o movimento não acontece ao longo de uma única linha, né, e o que caracterizava o movimento ao longo de uma única linha? Coisas que a gente tinha, que tem natureza vetorial, como velocidade, aceleração e posição. Na verdade, quando a gente está sobre uma única linha, os sinais dão conta de todos esses, o sinal positivo ou negativo de alguma dessas coisas dá conta de todo o caráter vetorial dessas coisas, né? Então a gente não precisa efetivamente, né, botar todas as ferramentas de vetores para descrever alguma coisa que esteja acontecendo sobre uma linha reta. Se a gente puser os sinais de forma adequada, isso vai dar conta de descrever adequadamente tudo que a gente tem, tá? Para a gente precisar, de fato, o formalismo dos vetores, né, a gente começou a falar de movimentos planos, né? Então, movimento curvilíneo plano. E o movimento curvilíneo plano a gente desmembrou em diversos sistemas de referências, né? Então, a gente falou de coordenadas retangulares, algumas semanas, né? Então, coordenadas retangulares tinham uma certa importância, especialmente quando a gente tinha coisas que aconteciam meio que de forma desacoplada em uma direção e outra. Então, movimentos na direção de X que poderiam ser descritos basicamente de forma independente dos movimentos na direção de Y, né? Então, isso era bem adequadamente representado por esses sistemas de coordenadas retangulares. Mas a gente viu que tinha outros tipos de sistemas, né? E a gente viu dois tipos de sistemas desde então, que eram as coordenadas normais e tangentes, e tangenciais, né? Essas eram coordenadas que se moviam junto com o corpo, a gente viu isso, tangenciais, né, desculpa. Eram coordenadas que se moviam junto com o corpo, então eu tinha um corpo que descrevia uma determinada trajetória sobre um plano, e para cada um desses pontos eu conseguia definir de maneira adequada uma direção que era tangente àquela trajetória, né, e essa direção estava totalmente definida pela direção da velocidade instantânea daquele corpo. A gente tinha visto, né, da própria definição de velocidade, essa definição de velocidade, né, como sendo a derivada da posição com relação ao tempo, aquela variação instantânea da posição com relação ao tempo, isso define uma direção tangencial a um determinado ponto. E além disso, a gente tinha definido também uma direção normal que apontava sempre para o centro da trajetória. Então, sempre que eu estava traçando uma curva, por exemplo, né, a direção normal, nesse caso, era a direção que apontava na direção desse centro de trajetória. Aí a gente fez, inclusive, exemplos, né, que acontecia quando a gente tinha, por exemplo, um ponto de inflexão, onde a trajetória estava se curvando para um lado e depois ela ia começar a se curvar para o outro. Nesse ponto de transição entre essas duas curvaturas, a gente viu que não existia, que o raio de curvatura instantâneo naquele momento era um raio infinito, tá? Então a gente resolveu problemas disso, mas esse era um sistema de coordenadas que a gente viu também. E na aula passada, né, a gente falou bastante sobre coordenadas polares, né? Coordenadas polares. Que era importante para uma série de coisas diferentes, né? Quando a gente tinha... Geralmente, quando a gente vai ter maneiras de medir aqueles ângulos com relação a um determinado eixo, né? Uma determinada direção define o raio, por exemplo, que a gente tem, uma distância sobre a partir de uma origem, mas quando eu tenho facilidade, por exemplo, para medir ângulos com relação a uma reta definida, né, fica claro que faz sentido a gente utilizar essas coordenadas polares, né? Então a gente basicamente tinha as coordenadas r θ ali, coisas que vocês já viram em cálculo, tudo, né? Eram, por enquanto, né, toda essa parte de cinemática das partículas, como eu falei para vocês, não tem tanto de física, assim, né? São mais aplicações de ferramentas que vocês aprenderam nos cálculos que vocês já fizeram, em cálculo 1 e cálculo 2, tá? Por isso, a aula de hoje, a partir do momento que a gente falar de leis de Newton, a gente começa a falar de física efetivamente, né? Mas não apenas uma ferramenta para descrever fenômenos físicos, mas sim falando de física, tá? Então a gente viu coordenadas polares na aula passada, tá? Fizemos um ou dois exercícios resolvidos, e eu prometi para vocês exercícios resolvidos. Eu, por enquanto, eu consegui resolver apenas 3 ou 4 exercícios, tá? Por isso que eu não enviei para vocês ainda. Eu quero resolver mais pelo menos 1 ou 2, tá? E daí eu vou botar hoje mesmo, tá? Se vocês quiserem ficar, inclusive, não sei como é que tá a programação de vocês, né? A gente leva a nossa aula até o horário final de encerramento dela, lá pelas 5h10, a gente toma uma aguinha ali, eu volto depois, lá pelas 5h30, por aí. E eu resolvo, então, eu mostro para vocês o que eu já resolvi, eu resolvo mais alguns e disponibilizo para vocês esse arquivinho ali que eu tinha prometido para vocês na semana passada, tá?
Que é resolução, para vocês se sentirem um pouco mais seguros resolvendo probleminhas de coordenadas polares, por exemplo, tá bom? Então, não sei se algum de vocês vai querer ficar ou não, mas no final da aula a gente combina se vocês vão ficar para me ver fazer ao vivo ou se vocês simplesmente esperam o arquivo chegar, tá? Então, tudo isso que a gente tinha feito, por enquanto, a gente dava conta de uma dimensão, né, movimentos em uma dimensão, movimentos em duas dimensões, e faltou, claro, né, movimentos em 3 dimensões, tá? Então, isso é segundo a definição que é utilizada lá no livro do Craig, né, que é o livro que eu tenho seguido mais diretamente, né, nos últimos tempos, né? Quando a gente faz a expansão para 3 dimensões, a gente está falando, então, do que ele chama de movimento curvilíneo espacial. Tá, então esse é o tema aqui que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, antes da gente passar adiante, tá? Então, eu entrei aqui, não consegui entrar aquela hora bem na esse movimento curvilíneo espacial é o movimento que a gente não pode, de forma nenhuma, restringir em planos representativos, tá bom? Então, esse movimento curvilíneo espacial, da mesma forma como a gente tinha tido, a gente pode ter casos diferentes, né? Casos para os quais a gente tem descrições que são mais apropriadas e menos apropriadas. A gente tinha, por exemplo, casos que em coordenadas retangulares fazia muito mais sentido a gente escrever um movimento plano, e em outros casos que a gente precisava ter outras descrições, outros sistemas de coordenadas para a gente descrever adequadamente. Para o movimento espacial vai ser a mesma coisa. Por que a gente vai concentrar tudo isso em uma parte de uma aula? Ora, a diferença dos movimentos, se vocês entenderam como é que funciona o movimento curvilíneo plano e as diferentes coordenadas que a gente precisa empregar, vocês conseguem também entender o que são as coordenadas que eu precisaria aplicar para descrever adequadamente o movimento curvilíneo espacial em 3 dimensões. A única coisa que está acontecendo é que a gente está aumentando a complexidade da coisa, tá bom? A gente está aumentando, está adicionando novos eixos e novas formas e novos ângulos que eu tenho que medir. Não acho que vale a pena, sinceramente, eu não acho que vale a pena a gente perder tanto tempo nessa parte, tá? Então eu vou apresentar para vocês, é minha função apresentar para vocês, logicamente, mas uma vez que a gente apresentou isso, eu acho que para vocês, né, futuramente, resolver algum tipo de problema que esteja relacionado a movimentos espaciais, movimentos curvilíneos, trajetórias em 3 dimensões, nada mais é do que vocês pensarem tudo que vocês fizerem em 2 dimensões para todos esses sistemas de coordenadas diferentes e expandir para mais uma coordenada, né? Então não vai fazer tanta falta assim para vocês a gente não ter passado tanto tempo descrevendo um movimento curvilíneo espacial, tá? Essa passagem é meio rápida, está relacionada com o tamanho do programa da disciplina, né? Eu tenho bastante coisa para falar ao longo do semestre, então tem coisas que a gente vai ter que dar uma encurtada, e essa aqui é uma das encurtadas que a gente vai dar. Pois bem, quando a gente está em 3 dimensões, né, basicamente o que a gente pode pensar em alguns tipos de coordenadas diferentes. Vou separar aqui alguns tipos de coordenadas que a gente pode pensar. Vamos tentar ver se cabe tudo aqui nessa expressãozinha, nesse quadrinho aqui que eu vou desenhar para vocês. Se não couber, eu expando um pouquinho, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou pegar aqui vai ser coordenadas, mais uma vez, coordenadas retangulares. Sempre que a gente fala em coordenadas retangulares, lembrem-se que o que eu estou falando são de eixos cartesianos. Retangulares. Lembre-se que o que eu estou falando são de eixos cartesianos, tá? Então, eixos cartesianos em 3 dimensões, claramente é o eixo x, y e z. A nossa novidade agora é a adição do eixo z. Tenho x, y e z. O que eu tenho, então, na minha descrição espacial é o seguinte, né? A gente tem direção x, direção y, direção z. A origem define o ponto a partir do qual a gente vai medir as posições, né? Então, uma posição qualquer num espaço descrito por essas coordenadas, né? A gente vai ter, então, um vetor posição, que vai ter agora 3 coordenadas. Ele vai ter a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Isso define uma determinada posição, tá? Sempre com relação à origem que a gente tinha definido. E daí, lembrando, né, de coisas que vocês já viram lá em álgebra linear, ou estão vendo, se estão fazendo DP, ou podem rever e tal, sempre que a gente está falando dessas coordenadas, né, a gente está referenciando essas direções todas com relação aos nossos vetores unitários em cada uma das direções. Tá? Então, quando a gente está em x, y, z, na direção x a gente costuma chamar isso de i, chapéu, na
Na direção Y a gente chama de J chapéu, e na direção Z a gente chama de K chapéu, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de descrição, fica claro que, por exemplo, para eu descrever o que seria uma notação vetorial para esse vetor posição, por exemplo, né, a gente poderia descrever, então, esse vetor posição como se fosse Rx na direção de I, mais Ry na direção de J, mais Rz na direção de K. Tudo bem? Por enquanto não estou contando novidade nenhuma, né? Acho que está bem tranquilo para vocês. E essa descrição, então, quando a gente está em coordenadas retangulares, né? Tudo que a gente tinha feito em 2 dimensões, o que a gente pegou? A gente pegou a definição do vetor posição e passou a fazer derivadas com relação ao tempo para esses caras, tá? Como esses eixos todos são, esses eixos x, y e z são fixos no tempo, eles estão parados, né, numa determinada posição, fixos no espaço ao longo do tempo, né, ele está fixo, esse eixo todo que a gente tem. Quando eu tomo derivadas com relação ao tempo, né, ao derivar esse termo, por exemplo, esse termo Rxi com relação ao tempo, e claramente ele não varia com relação ao tempo, e é alguma coisa fixa. Ou seja, quando a gente faz, então, umas derivadas, a gente consegue expressar tudo isso da mesma forma. A gente tem Vx na direção de Y, Vx na direção de I, Vy na direção de J e Vz na direção de K, uma derivada com relação ao tempo. Fica claro, então, que a magnitude da variação da posição na direção de x é simplesmente a derivada de Rx com relação ao tempo. Quanto que aquele númerozinho Rx está variando com relação ao tempo vai ser a componente x da velocidade nesse sistema de coordenadas. Tá? Em seguida, com a aceleração, seria a minha segunda derivada, né? Da mesma forma, a gente vai ter aceleração x na direção de I, aceleração y na direção de j, mais aceleração z na direção de k. Tá? E todos esses caras, né, eles são facilmente identificáveis, né? Se a gente pegasse o ponto aqui, essa partícula que está no ponto x, vamos pegar uma outra corzinha aqui, vou pegar um azul, por exemplo. Se essa partícula que está nesse ponto aqui está se deslocando com essa velocidade v, a gente consegue enxergar claramente essas componentes todas que eu estou descrevendo das coisas. Né? Ele tem uma certa velocidade, se essa velocidade varia no tempo, ele tem uma certa aceleração, e brota diretamente essas definições todas que a gente tem de aceleração e velocidade. Muito bem, então tudo que eu fiz foi o quê? Acrescentei um eixo a mais, não fez grandes diferenças né, ao longo do caminho. Só que não é a única forma que a gente pode ter de descrever coisas em 3 dimensões, tá? Deixa eu só refazer esse desenho. Essa linha aqui, um pouquinho para o lado, talvez a gente precise um pouquinho mais de espaço para desenhar o resto. Então, coordenadas retangulares são um exemplo que fica muito claro, né? Se a gente entendeu como é que as coisas funcionam para 2 dimensões, para 3 dimensões está tranquilo. Só que a gente tem outras possibilidades diferentes. Outro tipo de coordenada que a gente vai ter são as coordenadas que a gente chama de coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas são similares às nossas coordenadas polares, né, de certa forma. Tá? Então, no plano, a gente teria uma coordenada polar rθ, por exemplo. Né? Só que, além disso, além desse plano das coordenadas rθ, a gente vai ter também uma coordenada que vai definir a posição no outro, né, numa direção perpendicular a esse plano. Tá? Em outras palavras, o que a gente vai ter é o seguinte, né? Então, eu vou ter uma determinada origem definida. A partir dessa origem, a gente vai ter, então, vamos pegar aqui, definir uma direção, por exemplo, o que seria o xy, né, o plano do xy, e a direção de z, da mesma forma como a gente tem aqui do lado, nas coordenadas retangulares. Só que a partir desse sistema de coordenadas, né, a gente vai ter, então, uma direção r, tá? Então, a direção que define a posição, o raio desse cara, né? A direção R. A gente vai ter um ângulo θ, como eu tinha anteriormente, né? Então, perceba, tudo que a gente tinha feito ali para coordenadas polares anteriormente, né? A gente vai ter agora nesse planinho XY, tá bom? Então, tem o Rθ que está marcado ali. E ao longo desse eixo Z, então, a gente pode ter, a gente consegue medir alturas, né? E nessas coordenadas cilíndricas, então, muitas vezes o que a gente vai medir é a altura ao longo dessa direção de K aqui. Tá?
Então, na minha posição, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, qual que é o vetor posição numa coordenada cilíndrica, por exemplo? O vetor posição vai ser, então, vamos pegar uma partícula que esteja nessa direção aqui, está naquela posição aqui, tá? Então, esse aqui vai ser o vetor posição, tá? Essa alturinha ali foi o quanto ele subiu, vamos chamar esse cara aqui de R vetorial aqui, né? Então, eu vou ter uma determinada quantidade R na direção radial, como a gente tinha visto anteriormente, né? Na direção unitária do radial, mais uma determinada altura Z. Então, uma determinada quantidade Z na direção de K. Tá? Então, vocês vão ver, né? Essa direçãozinha R e R vai ser esse carinha que estava apontando aqui no plano, né? Deixa eu desenhar em outra cor para ficar mais claro aqui para vocês. Antes, quando a gente estava trabalhando no plano, isso aqui era meu vetor posição, só que agora esse vetor posição é a posição medida sobre esse plano, projetada sobre esse plano, e para eu ter totalmente a posição, eu vou ter que fazer a soma desse outro vetor também, que é o vetorzinho Z na direção de K. A soma vetorial desses caras aí sim dá o vetor posição R, como está marcado aqui. Tá bom? Muito bem. Então, o que eu acrescentei, né? Isso aqui vai ser o que a gente acrescentou a partir das coordenadas polares. Em 2 dimensões. Tá bom? Beleza. Daí agora, o que a gente tem que pensar é como é que essas coisas, como é que acontece o movimento desse camarada, né? Então, a partir de uma posição, como é que essa partícula se desloca ao longo do espaço, tá? Então, a velocidade, assim como tinha acontecido antes, né? A gente vai ter componentes de velocidade que estão associados à direção radial, componentes de velocidades que estão associados à direção θ desse ângulo, e além disso, a gente vai ter uma parcelinha da velocidade que está na direção vertical. Tá? Então, a gente vai repetir tudo que a gente tinha anteriormente, tá? Vai ser o R ponto, por exemplo, na direção de R, mais R θ ponto na direção de θ, mais Z ponto na direção de K. Tá bom? Então, a gente tinha essas coisas todas, né? A diferença fica muito clara, né? A diferença, de novo, as coisas que a gente acrescentou com relação às coordenadas polares aparecem bem separadinhas, né, nos cilíndricos. Né? Basicamente, o que a gente fez? A gente pegou a descrição polar num plano e expandiu esse plano para cima com uma certa velocidade Z ponto, por exemplo. Da mesma forma, então, quando a gente pensa em acelerações, a gente vai ter, de novo, a descrição que a gente tinha, né, seguindo toda aquela derivação que a gente refez na aula passada. A gente vai ter R ponto menos... Eu copio aqui, se vocês precisarem que a gente refaça a descrição toda, mas a gente já viu isso na aula passada, acho meio desnecessário a gente perder tempo com isso, né? Então, eu tenho R θ ponto ao quadrado na direção de R, mais R θ ponto, mais 2 vezes R ponto θ ponto na direção de Eθ. Tá? E além disso, a gente vai ter, então, mais Z ponto na direção de K. Então fica muito claro, né, que a diferença desses carinhas foi simplesmente encarar a direção de Z como uma direção linear adicional. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade diferente. Tá? Coordenadas cilíndricas funcionam para algumas coisas específicas e tá? É muito prático quando a gente tem uma descrição de movimento mais ou menos nessa característica. Eu conheço o plano e eu conheço o que está acontecendo para esse plano se transladar ali para cima. Tá? Então, eu até vou resolver um probleminha daqui a pouco, tá? Vou mostrar um dos poucos exemplos que eu vou resolver na aula de hoje sobre essas coisas espaciais, são para a gente descrever como é que acontece o movimento de um parafuso, por exemplo. Tá? Vou mostrar aqui um exemplo do Craig também, um exemplo resolvido, e fica claro por que as coisas têm essa descrição de coordenadas cilíndricas. Pois bem, então, mas essa descrição de coordenadas cilíndricas também não vai ser a única que a gente vai ter, e não vai ser a última que a gente vai ter. Para algumas coisas específicas, né, para alguns casos específicos, vai ser legal a gente ter uma descrição
de coordenadas esféricas. E essas coordenadas esféricas são coordenadas... Bom, eu esqueci de escrever aqui, né? As coordenadas retangulares a gente tinha x, y e z. Coordenadas cilíndricas a gente tem r, θ e z. Beleza? E quando a gente tem coordenadas esféricas, a gente vai ter r, θ e φ. Então eu vou passar basicamente do mesmo desenho que eu tinha anteriormente, né? Para alguma coisa em 3 dimensões, tá? Então a gente tem aqui o eixo z, o eixo x, o eixo y. A partir da origem, então a gente segue tendo uma determinada direção que vai definir a posição, a direção segundo esse raio, segundo a gente vai ter a medição do raio, da distância com relação à origem, tá? Só que agora eu não estou mais em um plano, né? Eu não estou mais nessa direção salvada nesse plano XY e tratando tudo fora disso. A gente está num sistema esférico, efetivamente, né? Então, se eu tenho uma determinada partícula que está nesse ponto aqui, e a gente tem, então, um R, tá? A partícula está aqui, a direção radial para o meu sistema esférico, tá? Ela está nessa direção aqui, efetivamente. Beleza? E a gente vai chamar, então, só para fazer diferença, né? Vou seguir aqui o conselho do Craig, a gente vai chamar de R grande esse cara. Então, essa direção vai ser a direção de R grande. Tá? Essa direção de R grande, ela vai estar sendo descrita, né, a partir de ângulos com relação à posição original desse plano XY. Tá? Então, com relação ao plano XY, né, se eu projetar essa posição aqui desse camarada para baixo, tá? Então, digamos que ele estava aqui. Essa direçãozinha projetada para baixo aqui, ela bateria aqui no plano XY nesse ponto, tá? Então, esse carinha aqui, essa direção projetada do raio no plano XY seria o R do sistema cilíndrico. Certo? Só para vocês entenderem onde que está o R do sistema cilíndrico e onde que está o R do sistema esférico. Então, o R do sistema esférico está ali. Então, qual que é o ângulo entre esse cara e o plano XY, tá? Esse camaradinho aqui, esse ângulo entre esses caras é o ângulo que vai ser chamado de φ. Ficou ruim esse meu φ aqui. Vamos desenhar um pouquinho maior. Esse é o ângulo de φ, tá? E esse ângulo que existe entre o eixo X e a posição R projetada lá do sistema cilíndrico, esse segue sendo o meu ângulo θ. Então, no sistema esférico, a gente tem a descrição desses 3 camaradas aí. A gente tem o R, na direção, a partir da origem, onde que está a posição da partícula, essa define a direção radial, tá? Ao longo desse cara. Depois, projetando esse cara sobre o plano XY original, né? Qual que é o ângulo que eu tive que descer ao longo de fazer essa projeção? Vai ser o meu ângulo φ. E depois, dentro desse plano XY, a posição dessa linha projetada com relação ao eixo X é o ângulo θ, da mesma forma que eu tinha anteriormente, tá? Então, eu não vou fazer todas as derivações, que nem a gente tinha feito anteriormente, porque são coisas bastante não complexas, né, mas demoram bastante tempo assim, para a gente conseguir fazer a derivação total. Tá? Mas, basicamente, o que a gente vai ter? Então, a posição de R, né, como a direção R radial define a própria direção de R aqui, então, esse carinha aqui vai ser o vetorzinho ER maiúsculo, tá? Então, a minha descrição da posição R vai ser simplesmente um valor de R na direção de ER maiúsculo aqui. Tá? Será que acontecia basicamente quando a gente tinha a velocidade lá no nosso sistema de 2 dimensões, tá? Quando a gente estava falando da velocidade, definindo uma definição, a direção tangencial no meu sistema de coordenadas normal e tangencial. Lá naquela ocasião, tá? Isso aqui é só um parênteses, tá? A gente falava que, como a velocidade definia a direção, a gente falava que a velocidade era um determinado valor V na direção tangencial desse cara, por exemplo, tá? Então, é algo similar que a gente tem aqui, né? Como a própria posição do raio define essa direção, então a descrição completa vetorial da posição é simplesmente a magnitude R na direção desse vetor unitário ali, tá? O que muda, então, para esse meu sistema?
Agora, quando eu for tomar a derivada com relação ao tempo desse camarada, né, a gente vai ter diversos componentes diferentes. Então, quando eu faço a derivada, né, V, que vai ser a derivada desse R com relação ao tempo, a gente vai ter várias coisas que podem variar com relação ao tempo, tá? Esse vetor ER, ele varia com relação ao tempo também, ele tem diversos componentes diferentes, tá? Então, essa derivação toda que eu não vou fazer, mas no final das contas, se vocês seguissem aqueles passos similares ao que a gente tinha feito, né, aos raciocínios que a gente tinha feito para definir o que eram as direções normais às outras, né? Então, a variação instantânea de uma, eu pego dois vetores em dois pontos diferentes, né, o ponto A e o ponto A', com vetores unitários. Se eu ver o ângulo que existe entre esses dois caras, essa direção entre o arco definido pela variação desses dois caras é uma direção normal a esse cara em uma determinada direção. Tá? Fazendo todas essas derivações que a gente tinha feito antes, a gente vai chegar à seguinte expressão. A gente vai ter, então, que o V vai ter a seguinte cara. Ele vai ter uma componente radial na direção radial, mais uma componente θ, e eu já vou dizer quem são essas componentes, tá? Na direção unitária de θ, mais uma componente φ na direção de φ, esses camaradas. E para esses caras, a gente vai ter as seguintes expressões. Quanto que vale a variação de R na direção de R? É simplesmente a variação de R ponto. Tá? Quanto que a magnitude desse cara está variando com relação ao tempo. Quanto que vale a componente de velocidade na direção de θ? Vai valer R vezes θ vezes cosseno de φ. Vezes θ ponto, desculpa, vezes cosseno de φ. Beleza? Então, observem ali o que a gente tinha antes. A gente não tinha um r θ ponto na direção de θ. Então, só que essa direção de θ, agora ela tem que ser, para eu chegar nessa direção de θ, eu tenho que trabalhar com essa projeção que eu fiz, né, da linha radial sobre o plano XY, e essa projeção é feita segundo esse ângulo φ. Então, eu estou projetando esse cara para chegar ali através do cosseno de φ. E, finalmente, a gente tem uma velocidade na direção de φ, que é dada por r φ ponto. A partir da derivada desse cara com relação ao tempo, a gente vai chegar numa expressão para aceleração que também vai ter diversos termos diferentes. Desculpa. Então, a gente vai ter um termo na direção r, um termo na direção θ, e um termo na direção φ. Quem são esses termos? Então, eu preciso um pouquinho mais de espaço aqui. Na direção de R, a gente vai ter, então, R ponto ponto, mais, menos, R φ ponto ao quadrado, menos R θ ponto ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de φ. Imagina que saco a gente ficar derivando tudo isso, né, para a gente chegar nesse resultado. Dá para fazer, não é impossível, mas a gente ia passar tanto tempo descrevendo isso e perderia tempo que a gente poderia utilizar falando sobre coisas de física efetivamente, tá? Em seguida, a de θ vai ser cosseno de φ dividido por R, derivado no tempo de R ao quadrado θ ponto, menos 2R θ ponto φ ponto seno de φ. E, finalmente, a aceleração na direção de φ, a gente vai ter 1 sobre R, derivada no tempo de R ao quadrado φ ponto, mais R θ ponto ao quadrado seno de φ vezes cosseno de φ. Então, sempre que vocês precisarem trabalhar com problemas que usem essa descrição de coordenadas esféricas, tá? Vocês podem trabalhar com essas expressões. A gente pode, se isso fizer sentido para vocês em algum momento, né, a gente pode sentar junto e fazer um problema a respeito disso. Mas eu não acho que a gente passar muito tempo descrevendo esses caras todos faça muito sentido nesse momento. Tá?
Para não dizer que não falei das flores, vamos resolver um pequeno probleminha aqui, tá? Então, probleminha, o exemplo. (2.11) do Craig. Exemplo resolvido, tá? Então, basicamente, a gente tem o quê? A gente vai ter um parafuso com massas na ponta, tá? Tem um parafusinho, tá ligado num cilindrinho aqui. Tem massas e aqui é algo que tem uma rosca, tá? E esse cara, então, tá dentro de uma determinada porca e ele está sendo rosqueado lá. Beleza? Então, esse eixo aqui vertical ele vai ser o eixo Z, que a gente vai trabalhar. Nessa posição aqui, a gente vai ter o eixo R. E ele vai estar girando ao redor do eixo Z com uma determinada velocidade θ ponto. Tá? Essa distância até essa massa é uma distância que vale B. E o problema diz o seguinte: o parafuso, a partir do repouso, recebe uma velocidade de rotação θ ponto que aumenta uniformemente com o tempo t de acordo com θ ponto vai ser igual a k vezes t. Beleza? Então k é constante, k é uma determinada constante. Ele nos pede que a gente determine as expressões para velocidade e aceleração A do centro da esfera A, essa aqui vai ser a esfera A, tá? Do centro da esfera A quando o parafuso for girado de uma volta completa a partir do repouso. Beleza? Ele está nos falando, então, que o passo do parafuso, o que é o passo do parafuso? É a distância entre dois filetes do parafuso. Então, quando eu dei uma volta completa do parafuso, o parafuso se moveu, né? Digamos que eu esteja parafusando para dentro, esse cara. Ou, acho que no caso que está desenhado aqui está para fora, né? Então, estou parafusando esse cara aqui para fora. É o quanto que eu subi no plano Z a partir de uma volta inteira. Então, o passo do parafuso é passo L. Então, observe, né, se vocês pensarem o que está acontecendo com essa esfera A, essa esfera A está se deslocando segundo uma hélice, né? Então, vamos descrever aqui o movimento da esfera A segue uma hélice. Então, ele está num determinado ponto, esfera A, e à medida que eu estou girando esse camarada, ela está caminhando, e na hora que eu terminei de dar uma volta inteira, eu subi na distância L, mas esse movimento todo é uma hélice ao redor desse eixo Z. Beleza? Então, como eu estou claramente, né, no movimento de hélice, e quando eu estou no movimento de hélice, claramente isso pede coordenadas cilíndricas. Beleza? Então, claramente, a gente vai ter que identificar R, θ e o Z. Muito bem. Então, se eu preciso de uma expressão para o θ, por exemplo, né, a gente sabe que θ ponto vale K vezes T. Se eu preciso de uma expressão para achar quanto é que vale θ, por exemplo, eu vou ter a integral de θ ponto dt, e a gente vai chegar, então, que isso vai valer 1/2 de kt ao quadrado. Isso, se a gente partir do princípio que no tempo zero, né, o valor zero de θ era zero, tá? Digamos que θ vale zero até um θ final. Então, a gente sabe definir o θ final em um determinado momento a partir dessa relação. Beleza? Então, se eu partir do repouso, né? Quando eu comecei a partir do repouso, que é o enunciado do problema, e a gente está acelerando esse cara com θ ponto igual a kt, ao final de uma volta inteira, então quando θ, ao final de uma volta, θ vale θ vale 2π. Tá? Então eu consigo descobrir quanto tempo eu levo para chegar nesse camarada. Então eu substituo 2π na equação acima e a gente sabe, então, o 2 passa multiplicando, a gente vai ter
Deixa eu ver, 2π, 4π, dividido por k, 4π por k, tira a raiz, o 2 vai pular para fora, então o tempo vai ser 2 vezes raiz de π sobre k. Esse é o tempo que eu demoro para dar uma volta inteira. Tá? Quanto é que vale a velocidade no final dessa volta? Então, θ ponto avaliado no tempo 2 vezes raiz de π sobre k vai ser k vezes esse tempo, né? Vezes 2 vezes raiz de π sobre k. Ou seja, vai ser 2 vezes raiz de π vezes k. O k, para entrar para dentro da raiz, ele entrou ao quadrado, cortou com de baixo, então faz raiz de πk. Beleza. De π vezes k. Então, o que a gente sabe, por enquanto, é o quanto ele andou ao final de uma volta inteira. A gente sabe que ele subiu no plano Z de uma distância L. É interessante para a gente saber também qual que é o ângulo de hélice, tá? Por que é interessante eu saber o ângulo de hélice? Porque a velocidade instantânea desse camarada, ele vai estar nessa direção, né? Ele não vai estar com relação ao plano, ele vai estar segundo esse determinado ângulo de hélice que o camarada chamou aqui de gama, por exemplo. Então eu vou ter um determinado gama com relação ao plano e a posição instantânea que ele está se deslocando. Então, para achar o ângulo de hélice, o que a gente vai ter? A gente vai ter... vamos tentar abrir essa hélice inteira, né? Então, eu dei a volta inteira, eu andei 2 vezes... Se eu tivesse continuado no plano, eu teria andado 2 vezes π vezes o raio, que é de B, tá? Então, o perímetro do círculo vale 2πb. E a altura desse camarada, a altura do triângulo que a gente subiu ao longo do caminho, é o passo. E esse cara vale L. Então, basicamente, o que eu tenho um triângulo assim, né? Na base, se eu tivesse continuado no plano, eu vou ter esse perímetro, 2πb. E a altura que eu caminhei ao longo desse caminho é o L, e aqui está o meu gama, aquele ângulo que eu tinha antes. Então, eu consigo definir que a minha tangente de gama vai ser L dividido por 2πb. Tá bom? E agora, então, se eu quiser descobrir quanto é que vale essa velocidade, a velocidade que esse cara tem, né? Vamos observar no ponto que ele está andando. A minha velocidade está nesse sentido. Se eu quiser saber qual que é a velocidade no plano, né? Eu tenho que trazer esse cara para cá para descobrir quanto é que vale essa velocidade aqui. E aqui eu vou ter aquele ângulo que é o ângulo de hélice. Tá? Esse aqui vai ser meu plano. Então, se eu quiser saber quanto é que vale essa velocidade claramente vai ser V vezes cosseno de gama. Certo? E esse camarada vai estar na direção de θ, se vocês prestarem atenção. Então, com relação a esse ponto aqui, é nessa direção aqui que eu estou medindo. Deixa eu mudar de cor aqui, né? Ficou ruim. Num determinado ponto qualquer, vai ser nessa direção no plano que eu estou medindo o meu ângulo θ. Então, isso aqui vai estar apontado na direção de θ. Se eu estou projetando a velocidade naquela direção, então o que eu estou achando na hora que eu faço essa projeção sobre o plano vai ser a velocidade na direção de θ. Beleza? E a gente tem a expressão, então, do nosso sistema de coordenadas cilíndricas, né? Que na direção de θ, esse cara aqui é o que eu tinha chamado de Vθ. Esse cara aqui é o que eu tinha chamado de VR, Vθ, e esse cara ali era o Vz. Tá? Então, Vθ é R θ ponto. Então, eu sei que esse cara aqui, Vθ, tem que valer V vezes cosseno de φ, e isso vale também R θ ponto. Tá bom? Então, o R é uma constante, ele vale B, e eu consigo, então, fazer uma relação entre esses caras todos, tá? Então, quanto é que vale a velocidade dele? A velocidade dele vai ser Vθ dividido
pelo cosseno de gama. Tá? Peguei essa partezinha aqui, isolei velocidade. O que eu estou procurando é uma expressão para a velocidade, foi o que ele nos pediu, tá bom? Então, se Vθ dividido por cosseno de gama, a gente pode substituir por todos os valores, né? Vθ eu sei que vale b vezes θ ponto, e o cosseno de gama, para um determinado ângulo, tá? A gente tem expressões para aquele ângulo θ que eu tinha lá anteriormente. Quanto é que vai valer esse cara? Eu posso descobrir quanto é que vale essa hipotenusa aqui nesse triângulo que eu estou mostrando para vocês. E se eu souber quanto é que vale a hipotenusa, eu vou conseguir descobrir, então, que o cosseno desse gama vai valer o cateto adjacente, ou seja, 2πb, dividido por essa hipotenusa. Tá? Fazendo isso e substituindo todo mundo lá dentro, tá? A gente vai chegar à conclusão. Como a gente sabe quanto é que vale θ ponto, tá? Já vou substituir esses caras todos aqui. Professor, a hipotenusa você já não sabe? Que é o L sobre 2πb? L sobre 2πb não é hipotenusa, né? Isso aqui é a tangente. Isso aqui eu descubro por Pitágoras, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Então, a hipotenusa simplesmente vai ser raiz de L ao quadrado mais 2πb, tudo isso ao quadrado. Eu confundi, professor. Beleza, tá? Então, eu consigo descobrir a hipotenusa, eu não vou aqui abrir todo esse negócio, mas era simplesmente fazer essa soma toda, tá? Então, substituindo esses caras todos aqui, no lugar do θ ponto, a gente pode escrever o valor que a gente achou, que era 2 raiz de π vezes k, para aquele ponto no final das coisas. E substituindo, então, todos os outros valores, tá? A gente vai chegar, então, que esse cara vai valer 2b raiz de π vezes k, e aqui embaixo a gente vai ter, quanto é que vale o cosseno disso? 2πb dividido por essa hipotenusa, que é raiz de L ao quadrado mais 2πb, tudo isso ao quadrado. Esse é o meu cosseno, tá? E a gente manipula esses caras todos, tá? E no final das contas, se o Craig não tiver errado, tá? Não vou fazer tudo isso aqui agora. A gente tem uma expressão, consegue chegar numa expressão para velocidade. Dois πb tudo ao quadrado. Tá? Então ele chegou nessa expressão para velocidade. Em seguida, a gente pode achar também as componentes da aceleração. Os componentes da aceleração, basta a gente achar os valores individuais que a gente tinha, né? Então, vamos lembrar, a gente tinha AR na direção de R, mais a θ na direção instantânea de θ, mais a Z na direção de Z, que eu tinha chamado simplesmente de K, né? K chapéu, tá? Das nossas expressões, a gente sabe que a R valia R ponto ponto, menos R vezes θ ponto ao quadrado. Tá? O R não varia, o R é um R constante, né? O parafuso não está mudando o seu raio, então esse cara aqui vai ser 0, menos o R vale B, e o θ ponto a gente tinha visto que valia raiz de 2, valia 2 raiz de π vezes k. Então, elevando esse cara ao quadrado, a gente chega à conclusão que isso vale menos 4b vezes π vezes k. Em seguida, a θ, a gente tem termos r θ ponto ponto, mais 2r ponto θ ponto. R ponto vale 0, né? O R não está variando, então o que a gente tem é simplesmente R vezes θ ponto ponto. Então, R vale B, e θ ponto ponto, né? Se a gente for pegar, a gente nem chegou a explicitar aqui, mas se θ ponto vale K vezes T, θ ponto ponto vale K, simplesmente. Então, tenho B vezes K. Tá? θ ponto vale BK. E em seguida, a Z é simplesmente Z ponto ponto, ou seja, que vai ser a velocidade
na direção de Z, a variação da velocidade na direção de Z. E a velocidade na direção de Z, se vocês observarem esse camarada, é essa componente aqui, que eu não tinha visto antes. Tá bom? Então, se eu tenho quanto que vale essa velocidade de baixo, Vθ, através da tangente eu consigo achar em Vz. Quanto é que vale Vz? Vz vai valer Vθ. Então, Vz dividido por Vθ vai ser a tangente desse cara. Então, Vz vai ser a tangente de gama vezes Vθ. Então, fazendo essas contas todas, né, a gente vai ter, então, a derivada no tempo de quem? De Vθ vezes tangente de gama, derivada no tempo de Bθ ponto, tangente de gama, e a tangente de gama é aquele númerozinho lá que a gente já tinha um determinado valor, tá? A única coisa que vai variar no tempo vai ser o θ ponto, né? A tangente não varia no tempo e o B não varia no tempo. Então, a gente pode trazer esse cara tudo para fora. Então, a gente vai ter B tangente de gama vezes θ ponto ponto. E isso vai ser igual, então, a BL2πb, que é o que a gente tinha definido como tangente, vezes o θ ponto ponto, que vale K, simplesmente. Tá? Então, eu vou cortar esses dois B's e a gente chega, então, que vale KL dividido por 2π. E a gente chegou, então, na expressão completa da aceleração. Tá? Então, vocês veem, né? Acrescentamos algo de física, efetivamente, nesse problema? Não. Simplesmente a gente está botando um monte de coisas a mais, né? Um monte de coisas que são de geometria. E a partir da geometria desse camarada, a gente consegue achar os valores dessas velocidades para um determinado sistema de coordenadas. Tá? A gente não vai perder mais tempo falando sobre isso, né? É só importante vocês saberem que essas coisas existem e que esses sistemas de coordenada, para algumas coisas, são interessantes. Tá? Um exemplo que é repetido várias vezes, né? Geralmente, inclusive o próximo exemplo resolvido, se vocês quiserem ver, tá? Eu não vou resolver ele aqui, tá? Só vou mostrar para vocês. Então, um exemplo 2.12, por exemplo, nos mostra um caso onde esses sistemas são interessantes, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um radar, tá? Tem um satélite, por exemplo, que está aqui, e esse satélite está monitorando a posição de um avião que está decolando, tá? Então, o aviãozinho está decolando aqui, e a partir de uma determinada posição, ele está monitorando a posição desse avião. Quando isso é feito através de um radar, fica muito claro, esse radar muitas vezes ele está medindo exatamente os ângulos que a gente precisa, tá? Então o radar ele vai medir o θ aqui embaixo, por exemplo, ele vai medir o φ nessa altura, ele vai medir a distância que o tempo levou, que o sinal levou para ir de um cara até outro, tá? Então claramente quando eu tenho um problema de radar, a gente está trabalhando dentro de coordenadas esféricas. Tá? Então a gente tem algumas coisas diferentes, outras coisas que vão ser interessantes, importantes vocês conseguirem trabalhar com coordenadas tanto polares quanto esféricas, né? Quando a gente tem controles de robôs, por exemplo, muitas vezes os motores de passo de vocês, eles vão medir exatamente ângulos que eles estão fazendo, né? Então o motor que é responsável pela movimentação de um braço robótico num plano XY, por exemplo, ele vai conseguir medir qual que é o ângulo, você vai ter controle sobre o ângulo dentro desse plano XY e a velocidade dentro desse plano XY, e se você tem um outro robozinho que vai fazer essa basculante desse cara ao redor de um determinado ponto, você vai ter também a posição angular desse cara e a variação da posição angular. Tá? Então, sempre que você trabalha com radar ou controle de rotação, a gente vai recair muito facilmente em casos de coordenadas esféricas ou coordenadas polares. Né? Se a gente estiver no plano, coordenadas polares vão brotar naturalmente, ou quando a gente estiver em 3 dimensões, a gente vai ter coordenadas esféricas, tá bom? O que eu quero deixar claro para vocês é que o que está sendo acrescentado são complexidades geométricas e não complexidades do movimento em si. Tá? Se vocês tiverem acesso a essas medições de ângulos todos, vocês conseguem remontar a partir de todas aquelas expressões o que a gente tem, os movimentos que a gente tinha descrito no plano.
Pergunta do Vinícius. Também se aplica em turbinas, especificamente nas hélices. O que você está mencionando, Vinícius? De posição ao longo da hélice? A gente tem, por exemplo, né, acho que tem, inclusive, um dos problemas, tá? Um dos problemas que tem no livro ali, existem descrições para a posição de uma partícula sob a ação da hélice, né? Então, uma partícula de ar, por exemplo, que está em contato com a hélice, ela vai sendo acelerada seguindo um determinado perfilzinho, assim, até que ela sai no ponto máximo aqui, né, na extremidade máxima, ela sai com uma determinada condição de velocidade e tal. Se você encarar essa hélice em 3 dimensões, mesmo, né, encarando o ângulo de hélice e tal, você vai enxergar essa partícula se movendo ao longo de um movimento tridimensional que ele não pode ser descrito adequadamente. Então, nesse sentido, sim, Vinícius, a gente poderia pensar, né, uma descrição de um movimento de partículas colado a uma determinada hélice como demandando uma descrição como essa, uma descrição espacial, né? Teria que ter várias coisas, né? Velocidade de rotação dessa hélice, qual que é a velocidade que uma partícula leva para escorregar sobre a hélice e tal. Mas sim, a gente está dentro de um caso de descrição de movimento desse tipo. Tá? A gente não vai fazer aqui porque, de novo, né, são complexidades meio grandes para um problema como esse. Tá? Espero que eu tenha atendido. Então, vocês vão ter que resolver problemas. Tá? Eu não lancei ainda a lista, a gente vai lançar uma lista só para descrever tudo que é movimento plano, tá? A gente não vai botar nessa lista movimentos espaciais. Eu tinha que mostrar para vocês, foi o que eu fiz agora nesses primeiros, sei lá, 50 minutos de aula que eu acabei de usar. Mas a gente não vai utilizar não vai resolver problemas de coordenadas, de problemas 3 dimensões. Se vocês tiverem interesse por determinado motivo, não sei se o Vinícius está trabalhando com alguma coisa, por exemplo, de turbinas e tal, e estiverem precisando de alguma coisa, a gente pode fazer fora do tempo de aula, ou a gente faz uma parte separada e disponibiliza o vídeo, mas não vai fazer parte integrante da nossa disciplina aqui. Na nossa disciplina a gente vai resolver problemas de tudo que é bidimensional, tá? Então, vocês teriam problema da gente liberar essa lista durante essa semana e daí vocês têm mais 2 semanas para entregar? A gente deixa marcado para entregar no dia, sei lá, 14, é isso, né? Acho que 14 de junho é na outra segunda-feira, tá? Beleza, então vou tentar fazer isso ainda hoje, tá? Depois da aula de hoje eu resolvo os probleminhas lá de coordenadas polares para quem tiver interesse. Se não tiver interesse, não tem problema, tá? Vão ter acesso ao arquivinho em PDF. E daí eu monto a lista e passo para vocês têm 2 semanas para me entregar. Lembrando que a gente já teve uns primeirinhos exercícios lá de propriedades de vetores, né, que eram exercícios lá do Hibbeler, né, daquela parte introdutória de vetores lá do Hibbeler. Depois a gente já teve exercícios de movimentos retilíneos, né, eu tirei os printzinhos lá, disponibilizei para vocês. E depois, então agora a terceira lista que a gente vai ter vai ser esses movimentos planos, movimentos curvilíneos planos. O Luigi me alertou que eu tinha programado no Moodle um negócio meio esquisito, né? Aparecia para vocês a data de hoje como entrega, mas eu acho que eu não prestei atenção no horário e botei para meia-noite, né? Então já foi, né? Para 0 horas de hoje, coisa que já aconteceu. Eu vou mudar, tá? Depois da aula eu entro lá no Moodle e prolongo até a meia-noite de hoje para amanhã, só para não ter não ter problemas de entrega para vocês, tá? Então, tendo dito isso, tendo mostrado para vocês o nível de coisas, de complexidade adicionada pela adição de uma terceira dimensão ao meu movimento, tá? Eu acho que a gente já descreveu adequadamente os casos que a gente precisava ter de movimentos de partículas. Então, agora a gente vai passar para outra parte do nosso conteúdo, que são as leis de Newton. Se vocês quiserem, só para concluir, né, eu tinha falado lá no começo, eu tinha seguido mais ou menos a ordem que estava no Beer-Johnston, eu tinha falado lá no começo, lá um pouco depois de movimentos retilíneos, sobre movimentos relativos e sobre movimentos conectados, né, movimentos com restrição de uma partícula e outra. Essa parte de movimentos relativos e de movimentos com restrição, no Craig vem agora, depois de tudo isso, depois de a gente ter visto tudo em 3 dimensões, ele fala de casos específicos de como que a gente lida de movimentos relativos e tal. Então a gente não está perdendo nada, tá? A gente só inverteu a ordem, seguiu a ordem que era seguida, pelo menos nas edições antigas lá do Bill Johnston. Mas se vocês quiserem ter mais exercícios a respeito dessas coisas, basta vocês seguirem o livro do Craig também, que tá bem descrito ali. Pois bem, pessoal, então agora a gente vai falar de leis de Newton, tá? Então a gente vai falar de uma parte muito importante da nossa disciplina, a partir da qual a gente vai referenciar todo o restante da nossa disciplina a partir de hoje.
Então, eu já falei para vocês, né, na aula introdutória, eu destaquei lá quem que foi Newton, né, por que a gente associa mecânica clássica com Newton, e muito do que tem de mecânica clássica são consequências dessas leis de Newton. As leis de Newton, acho que todos vocês já viram, né? Todos vocês já viram. Geralmente acontece no primeiro ano do ensino médio. Algumas escolas às vezes invertem um pouco isso, tá? E a gente vai voltar a ver aqui elas e a gente vai tratar delas, pelo menos nessa primeira aula, apenas de forma bem conceitual. O que é o conceito por trás dessas leis de Newton? O que são as consequências principais dessas leis de Newton, tá? E a partir de então a gente vai construir coisas sobre elas. As leis de Newton, então, são a base da mecânica clássica. E é por conta, então, das leis de Newton que essa disciplina tem o nome que ela tem. Claro que o Newton não foi o primeiro cara a trabalhar com temas de mecânica. Tá? A mecânica, a descrição, então, descrição e previsão de movimentos de corpos é um tema antigo, né? A gente tem contribuições importantes, inclusive de Galileu. Tá? A gente vai falar de Galileu, por exemplo, agora, logo em seguida, na primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton foi, de certa maneira, já enunciada praticamente nos mesmos termos pelo Galileu, né, quando ele trabalhou na descrição dos movimentos dos corpos. As grandes contribuições de Newton, elas passam a ser a formalização matemática que ele traz a partir da sua segunda lei. Né? A segunda lei dá uma forma da gente descrever coisas que provocam movimentos em partículas, que são as forças. Tá? Mas já vamos chegar lá, vamos começar aos poucos. Então a gente vai ter 3 leis de Newton que a gente vai falar. A primeira lei de Newton que a gente vai falar é a lei da inércia. A lei da inércia, então, ela diz respeito ela tenta descrever o que seria a tendência de um determinado corpo, né, relacionar o estado de movimento de um corpo e qual que é a tendência de um determinado corpo nesse estado de movimento. Então, a inércia fala o seguinte, né, a lei da inércia, que a gente geralmente chama, a gente fala que corpos que estão parados tendem a seguir parados se não há forças atuantes sobre eles. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, se eu tenho um determinado corpo e eu não tenho forças que agem sobre ele, esse corpo está parado, ele vai tender a continuar parado. Né? Isso é a tendência dele, a inércia desse corpo. Não existe nada que vai induzir ele a entrar em movimento se não existe força atuando sobre esse corpo. Tá? Da mesma forma, então, essa lei da inércia ela fala sobre corpos parados, isso vai ser uma parte importante de muita coisa que a gente vai discutir, tá? Mas ela também fala sobre corpos em movimento. Então, corpos em movimento tendem a seguir em movimento com velocidade constante em linha reta se não há forças atuando sobre eles. Então, temos essas duas partes, tá? Então, a inércia tende... A lei da inércia descreve o que acontece com os corpos quando eles não estão sujeitos a forças. Essas duas partes são partes importantes e elas compõem a primeira lei de Newton, tá? Algumas observações a respeito desses casos, tá? Se não há forças atuando sobre eles,
essa é uma escolha, inclusive, ruim de fraseamento, né? Inclusive, talvez não seria a escolha que eu deveria ter feito ao escrever para vocês as leis aqui. Tá? Na verdade, eu posso ter diversas forças que atuam sobre um determinado corpo. Basta que a força resultante sobre esse corpo seja nula. Tá? Então, por que isso é importante? Essa observação é muito importante, é fundamental para a gente pensar nos problemas de estática que a gente vai começar a resolver daqui a um determinado tempo. Os corpos, como o próprio nome sugere, quando os corpos estão estáticos, tá? Eles não estão se movimentando, então a gente estaria dentro do caso das leis de inércia e tudo, mas são corpos que muitas vezes estão carregados. Então eu posso ter forças aplicadas, eu tenho peso próprio de uma estrutura, eu tenho força de vento atuando sobre ela, eu tenho alguma coisa que está carregando ela, né? Alguém fazendo uma força sobre a estrutura inteira. Se ela segue parada, não quer dizer que eu não tenha forças individuais atuando sobre ela, mas sim que eu não tenho forças resultantes atuando sobre ela. Ou seja, quando eu estou falando sobre isso aqui, isso vai ser a base da estática, tá? Eu estou falando que se eu pegar todas as forças que agem sobre um determinado corpo e eu fizer a soma de todas as forças que agem sobre um determinado corpo, se eu somar todas essas forças e isso vetorialmente me der um resultado de zero, tá? Uma soma vetorial dessas forças der zero, então a gente vai ter... Então, só deixa eu... Se as somas todas dessas forças todas derem zero, a gente sabe que ele não vai ter alterações na sua velocidade. Tá? Então, vocês observem, nos dois casos, nas duas formas que a gente enunciou essa lei, tá? A gente está falando sobre alteração de velocidade. Um corpo que está parado tende a seguir parado, ou seja, variação de velocidade igual a zero. Um corpo que está em movimento tende a seguir em movimento com velocidade constante, ou seja, variação de velocidade igual a zero. Tá? Isso a gente está associando, né? A primeira lei ela faz isso, ela associa não alteração de velocidade com não existência de força resultante. Tá bom? Então a gente, logo, né, olhando só para a primeira lei de Newton, a gente já vê que variar velocidade demanda força. Beleza? Esse é o primeiro conceito. Da mesma forma como a gente está vendo isso, né, se eu não tiver forças resultantes atuando sobre um determinado corpo, então se a somatória de todas as forças, somatória vetorial der zero, a gente sabe que a velocidade não muda. Só que nem sempre eu conheço todas as forças que agem sobre um determinado corpo. Tá? E esse é o caso, particularmente, quando a gente está falando de estática, né, das estruturas, a gente não conhece a priori todas as forças que estão agindo numa determinada estrutura. A gente pode ser que a gente conheça muitas das forças que são carregamentos que a gente chama de carregamentos externos. Então, eu sei quanta força eu estou fazendo na estrutura, quanta força aquela máquina está fazendo em um determinado ponto da estrutura, quanta força o vento está fazendo na estrutura. Por que essa estrutura continua parada? Porque eu tenho forças que são carregamentos internos, tá? São reações dos apoios. Então, essa estrutura está apoiada em lugares do espaço. Essas reações são reações internas que respondem a esses carregamentos externos. Então, eu não conheço esses caras a priori. Eu vou ter todos os carregamentos externos que eu posso conhecer os valores, mas eu não sei quanto que são esses carregamentos que estão respondendo a esses valores. Mas o que me adianta, então? Então, quer dizer que eu não posso aplicar a lei da inércia? Não, na verdade, a lei da inércia ela funciona nos dois sentidos. Né? Se eu não tenho forças resultantes, a velocidade não varia, mas se eu observo que a velocidade não varia, se eu olho para uma estrutura e eu vejo que a estrutura está parada no espaço, né? Olhando para elas eu vejo que não há variação de movimento, sem a variação de movimento, então, obrigatoriamente, eu sei que a variação de forças, a soma de todas as forças que agem sobre ela tem que ser nula. Tá bom? Então, se eu observo alguma coisa e essa coisa que eu observo está estático, então todas as forças que agem entre as conhecidas e as desconhecidas, eu sei que elas somadas têm que dar zero. Tá? Então, isso vai ser o coração de tudo que a gente vai fazer em estática. Tá? Vou até marcar com uma outra cor aqui. Vou deixar em vermelhinho aqui. Então,
Isso é simplesmente a primeira lei de Newton. Tá? Eu vou escrever isso umas 300 milhões de vezes para vocês de agora até o fim do semestre. Tá? Então, isso é o que diz a lei da inércia. A lei de inércia está associando variações de velocidade com forças. Se a velocidade não varia, é porque não tem força. Se não tem força, a velocidade não varia. Portanto, quem está parado segue parado e quem está em movimento segue em movimento, seguindo a mesma linha reta. Tá? Nossa experiência, né, o quanto da nossa experiência a gente enxerga de fato, né, a inércia. Para os corpos que estão parados seguirem parados, tudo bem, muitas vezes a gente entende, né, que para botar alguma coisa em movimento eu vou ter que agir sobre ele. Mas a questão de alguma coisa estar em movimento e seguir para sempre em movimento é alguma coisa que talvez na experiência diária da gente parece que não é muito lei, né? Nada que a gente veja na nossa vida vai seguir em movimento eternamente. Né? Porque no nosso mundo real a gente não tem uma somatória de forças igual a zero. Né? Então, se eu ponho alguma coisa em movimento no ar, né, uma esfera que está atravessando a atmosfera, por exemplo, ela está sendo resistida pelas forças de resistência do ar, por exemplo. E essas forças de resistência do ar não tem nada que está empurrando elas para frente, então a velocidade dela vai variar, tá? Quais são os casos, então, para os quais a gente se aproximaria, né? Então, são casos sem atrito, são casos sem forças gravitacionais agindo sobre um determinado cara. Então, a gente teria que bolar experimentos bem específicos para eu conseguir, né, logicamente, para eu conseguir deduzir claramente uma condição da gente poder considerar forças atuantes nulas, tá bom? Então, só um pequeno parênteses que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então, vamos seguir adiante. Então, a primeira lei de Newton falou sobre isso. Sobre o que fala a segunda lei? Olha, a primeira lei já nos deu uma ideia, né? Para eu variar a velocidade, eu preciso ter forças atuantes. E a segunda lei vai dizer quanto que uma determinada força vai conseguir variar a velocidade, tá? Então, a segunda lei de Newton, ela define, né, ela associa, uma condição seria o vácuo. Então, sim, Vinícius, o vácuo é uma das condições possíveis para a gente dispensar a resistência do ar, por exemplo. Tá? Então, uma coisa que está no espaço, você pode fazer experimentos dentro da Estação Internacional, por exemplo, né, na ISS lá que tá voando ali na nossa atmosfera, você consegue fazer experimentos onde a gente consegue reduzir bastante os problemas de resistência do ar, por exemplo. Tá? Não só isso, né? A gente consegue eliminar também o efeito da gravidade, né? Então a gente consegue observar essa questão de seguir uma determinada linha, né? Então, se a gente fosse pensar outro motivo pelo qual a gente não enxerga diretamente as coisas da primeira lei do jeito que elas estão enunciadas, né? Se a gente tem uma bolinha, uma superfície sem atrito que a gente conseguiu criar aqui na minha mesa, criei uma superfície sem atrito e rolei uma bolinha praticamente sem atrito. Ele não está em linha reta, né? Ele vai estar seguindo a superfície da Terra, ele está levemente curvado, obedecendo a superfície da Terra. Tá? Então a gente também não está observando essa questão dele andar em linha reta. Tá? Então só uma pequena observação. Segunda lei. Segunda lei, então, ela vai associar, né? Então, quanto uma força vai conseguir variar uma determinada velocidade. Tá? Então ele está relacionado com a primeira lei. Né? A primeira lei define algumas coisas e a segunda lei quantifica. Tá? Então, a segunda lei, basicamente, ela vai nos dizer o seguinte, que uma força vai variar uma determinada, não preciso desse pontinho aqui, né? Vai variar a velocidade de um determinado corpo, segundo essa relação, massa vezes aceleração. O que nos diz essa relação? Então, aqui a gente está falando da variação de velocidade, né? Então, a gente está falando aqui de variação de velocidade pelo tempo. Tá? E a força está sendo definida. Então, ele define, forças são coisas que alteram velocidades de um determinado corpo, e ele vai alterar a velocidade de um determinado corpo a partir, o quanto que ele muda a velocidade de um determinado corpo está relacionado com a massa desse determinado corpo. Tá? Então, o que a gente consegue observar desse camarada aqui? A gente consegue ver que quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração do corpo para uma mesma força. Se eu tiver uma força constante, eu aplicar em corpos que têm massas diferentes, o corpo que tiver maior massa vai variar menos, vai ter menos a aceleração. Tá? De certa forma, isso quer dizer o quê? A gente não tinha chamado de inércia a tendência do corpo manter o seu estado de movimento?
Se ele está parado, continua parado. Se ele está em movimento, manter a mesma velocidade, seguir em linha reta. A gente tinha falado isso, que isso era a inércia do corpo, a tendência de permanecer, de conservar o seu estado de movimento. Tá? Ora, quando a gente está falando, então, que a força gera uma aceleração mediada através da massa, a gente pode considerar, né, a gente pode interpretar, de certa forma, a massa como uma medida da inércia. O que eu quero dizer com isso? A gente tinha falado que um corpo tem tendência de continuar, de manter o seu estado de movimento. Está parado, está em movimento, segue em movimento com a mesma velocidade. Mas diferentes corpos têm diferentes quantidades, essa tendência é diferente em diferentes corpos. Tá? Essa tendência de manter seu estado de movimento vai ser tão maior quanto maior for a massa desse corpo. Tá? Então, nesse sentido, a massa funciona, quando a gente olha para a nossa equação da segunda lei, ela funciona como se fosse uma medida da inércia. Quanto maior for a massa, mais difícil vai ser eu mudar o estado de movimento de um corpo. Tá? Acho que ficou claro, né? Não preciso escrever mais coisas. Tá? Então, quanto maior a massa, menor será a aceleração, e a massa funciona como uma medida da inércia, isso é uma coisa indispensável. Essa lei, a segunda lei de Newton, né, é uma lei muito importante, talvez a equação mais utilizada de Newton, né, e Newton fez várias equações diferentes, essa provavelmente é a equação mais utilizada de Newton. Né. A gente vai ver diversas coisas diferentes, diversas aplicações diferentes desse camarada. Tá. Fazendo link com coisas que a gente já tinha visto, tá, a gente está identificando pela primeira vez qual que é a origem do movimento do corpo, né? Então, a gente tinha, em determinados momentos, a gente tinha simplesmente feito aparecer. A aceleração é tanto. Eu sei que a posição varia dessa forma ao longo do tempo, derivo com relação ao tempo duas vezes, né? A posição derivada com relação ao tempo duas vezes me dá a expressão para aceleração, mas a gente não tinha visto de onde vinha essa aceleração, tá? Isso quer dizer que eu estava fazendo um problema fake, né? Não, na verdade não. Eu posso ter uma partícula que eu conheça a descrição da posição desse cara ao longo do tempo e eu vou saber com isso descrever a aceleração ao longo do tempo. Só que agora que a gente conhece a segunda lei, se eu tenho essa descrição da aceleração segundo o tempo, eu vou conseguir saber, ó, se a aceleração desse cara é essa, então eu preciso ter alguma coisa que provoque essa aceleração. Então, o que está causando essa aceleração? Com certeza é uma força. E essa força está relacionada com essa aceleração através da massa desse camarada. Tá? Então, através da segunda lei, a gente passa a conhecer a origem, né, ou a fonte, da variação do estado de movimento de um corpo. Beleza? Muito bem. Então, segunda lei, eu falei um pouquinho menos dela, mas a aplicação dela é essa aqui, né? É conhecer a origem ou a fonte da variação do estado de movimento de um corpo. Então, da mesma forma como eu tinha falado anteriormente, né, se eu sei coisas sobre a força e isso me deixa inferir coisas sobre a velocidade, aqui também funciona, né? Se eu conheço a priori as forças, eu consigo definir quanto é que são as acelerações, mas se eu conheço informações sobre a aceleração, isso me permite inferir e descobrir coisas que são as forças, tá? Então, às vezes vai ser mais fácil para a gente, por exemplo, medir a variação de posição ao longo do tempo, muito mais fácil fazer isso do que quantificar em números uma determinada força. Então, a gente vai conseguir fazer a relação entre esses dois utilizando a segunda lei. E, finalmente, a gente chega, então, na terceira lei de Newton, que é outra lei muito importante quando a gente está pensando na estática, tá? Então, por que não falei que era tão importante na estática a segunda lei? Estática, corpos parados, sem aceleração. Segunda lei relaciona uma determinada força a uma determinada aceleração. Então, quando a gente estiver falando bastante tempo sobre estática, né, a gente nunca vai ter uma aceleração especificamente para descrever esse cara. Se eu estou em estática, eu não estou falando de coisas que estão com estados de movimento alterados, né? A minha velocidade não está variando. Tá? Então, por isso, é importante a gente saber
para estudar estática, é importante a gente saber que existe a segunda lei de Newton, mas a gente vai aplicar efetivamente a primeira e a terceira lei, basicamente. Quando a gente for falar de dinâmica, né, vocês vão ter inclusive uma disciplina de dinâmica mais para frente, né, e a disciplina de dinâmica vai tratar basicamente só de casos com aceleração. Né, é o que diferencia a estática da dinâmica, é a presença de variações de velocidade do corpo. Tá? Em seguida, terceira lei. Terceira lei é conhecida como lei da ação e reação. Então, o que diz a lei da ação e da reação? Né? Então, se um corpo realiza uma força sobre outro, este outro corpo reage, tá? Já estou usando a nomenclatura já associada à terceira lei de Newton, né? Esse corpo reage com uma força de mesmo módulo e direção. Lembrando que direção é a linha de ação da força, né? A linha de ação num vetor é o que a gente chama de direção. Então ele reage com a mesma direção, com uma força de mesmo módulo e direção, mas sentido oposto. Certo? Então, para cada força equivale para cada força de ação equivale uma reação de mesmo módulo e direção em sentido oposto, tá? Eu acompanho, não sei se vocês conhecem, tá? Fazendo um parênteses aqui. Vocês podem acompanhar, procurem no YouTube, tá? Aulas de física do seguinte professor, Walter Lewin. Ele foi professor do MIT durante muitos anos, ele já é aposentado e tal, mas ele tem aulas brilhantes, né, de física. Inclusive tem um curso inteiro, né, que é sobre mecânica clássica, né? Eu não sigo exatamente porque a gente tem o nosso enfoque de mecânica clássica aqui, a gente quer tratar muito mais de estática do que de outras coisas, né? No curso de mecânica clássica dele, ele passa muito tempo falando sobre forças gravitacionais, órbitas e tal, mas é muito bacana vocês olharem as aulas desse camarada, tá? E numa das aulas, né, na aula de leis de Newton, desse camarada, basicamente ele define a lei da ação e reação da seguinte forma: ação é igual menos reação. Tá, isso faz sentido vetorialmente, né? Então, se pensa bem, se tem uma direção definida e a ação da força está numa direção, a reação desse cara está na direção contrária. Tá? Então, ele tem uma força, um corpo faz uma determinada força, corpo 1 faz uma força sobre o corpo 2, o corpo 2, naquele ponto de contato, responde com alguma coisa que tem o mesmo tamanho, mesma direção e sentido oposto. Tá? Então, ação é igual menos reação. Basicamente, é uma forma da gente descrever esses caras aqui. Tá bom? Então, é impossível alguém fazer uma força sem sentir essa mesma força de volta. Você empurra a sua parede, a parede te empurra de volta. Você segura um peso, né, o peso que está empurrando a sua mão para baixo, você empurra esse peso de volta para cima. Você senta a sua bunda na cadeira, está apertando com o seu peso ali, e a cadeira está te empurrando de volta com a mesma força. Tá? Então, essa ação, né, isso descreve muito de coisas que a gente pode chamar de forças de contato. Então, interações entre corpos, né? Então, dois corpos que estão interagindo um com o outro, tá? Eles vão ter forças de interação entre eles, e essas forças de contato vão estar regidas pela terceira lei de Newton. A gente vai ter que a força que alguma coisa faz sobre um apoio, por exemplo, vai ser a força que o apoio faz lá para cima, tá? Então, isso é muito interessante, né? De novo, falando de estática, tá? Quando a gente está pensando em estática, pensando numa estrutura carregada, lembre-se que eu tinha falado para vocês que a gente vai conhecer as forças externas e não vai, muitas vezes, conhecer as reações de apoio. E as reações de apoio, né? A gente vai saber, a gente consegue identificar quais são as reações de apoio utilizando lei de ação e reação. Porque se a gente sabe que eu estou fazendo uma determinada força
numa determinada estrutura, essa força, a estrutura está apoiada numa base, por exemplo, tá? Então, se eu tenho essa força, a força tenderia a apoiar para o lado de cá, e esse bloco só está parado, ele só está estático, porque eu pinto uma reação de apoio. Uma reação a essa força F, e essa reação está apontada na outra direção. Por quê? Porque a ação vai ser igual a menos a reação, né? Essa força tenderia a se transmitir do bloco F para o solo, no mesmo sentido, e no sentido oposto, então tem que brotar uma reação, e da soma desses dois caras, então, vai brotar a estática desse cara. Tá? Tô mostrando aqui um caso super simples, tá? Mas é um caso legítimo, um caso que tem que ser abraçado pela terceira lei de Newton, pela lei de ação e reação. Então, essas são as nossas três leis que a gente tem. A lei da inércia, a lei que relaciona a força com a aceleração, força igual a massa vezes a aceleração, né, que nos permite dizer que massa é uma medida da inércia. E a terceira lei, que é a lei de ação e reação, ou seja, ação, para cada ação equivale uma reação de mesmo módulo e direção em sentido oposto, ou seja, ação é igual a menos reação. Tá? Então, seguindo então o nosso bravo velhinho Walter Lewin aqui, né, eu vou pegar um exemplinho que ele fez na aula dele ali, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, relembrando, né, dos movimentos de queda livre, né, a gente tinha visto no movimento de queda livre, a gente vai envolver algumas das leis de Newton e vai descrever o que está acontecendo, né? A gente vai entender entender um pouco mais da natureza dessas leis de Newton, tá? No movimento de queda livre, a gente tinha visto, né, que quando a gente tem corpos que estão próximos ali no campo gravitacional da Terra, eles estão sendo acelerados com uma aceleração gravitacional g. Tá? Então, eu tenho a Terra, eu tenho um corpinho aqui, e esse corpo está a uma certa distância da Terra. Esse corpo vai ser acelerado em direção ao centro da Terra com uma aceleração g. Vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se ele está a essa distância da Terra, essa distância h, a gente consegue, né, como a gente tinha visto, se eu conheço qual que é a aceleração, e a gente pode considerar que essa aceleração é praticamente constante quando a gente está relativamente próximo da Terra, tá? A gente consegue definir o estado de movimento desse cara, e a gente tinha visto, né, que então a aceleração era constante, a gente tinha então 1 meio de gt ao quadrado, isso aqui ia ser igual à variação de altura dele. Se ele começa do repouso de uma determinada altura, tá? Então eu conseguiria dizer que o tempo que ele leva para chegar no solo, por exemplo, está relacionado a isso. Está relacionado com esse cara. Beleza? Então, o que é conhecido quando a gente tem um movimento de queda livre? Né? A gente está falando que existe uma força gravitacional, que a gente pode chamar de peso, e ela vai ser, então, massa vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui a gente não tinha falado, né? Observem, a gente não tinha escrito isso até então nas nossas descrições de cinemática das partículas, tá? A gente não tinha escrito nada sobre a força, a gente tinha apenas falado sobre a aceleração desse corpo. Né? Então, se a variação desse cara é dessa forma, né, a gente consegue descobrir, então, quanto tempo a gente leva. Vamos dizer que esse H vale a 10 metros, por exemplo. Vamos melhorar aqui. 9,8 metros. De altura, tá bom? Então, eu tenho... quanto é que vale esse T? Esse T vai valer raiz de 2 vezes H sobre G. H sobre G dá 1, então T vai valer raiz de 2 segundos. É o tempo que esse cara leva para cair de uma altura de 9,8 metros até a Terra. Certo? E a gente sabe, né, por conta do movimento de aceleração da Terra, que a força que está agindo sobre esse cara é a mesma. Beleza? Então isso aqui era simplesmente, até esse ponto aqui, a gente estava falando simplesmente de cinemática das partículas. Certo? Só que agora a gente conhece leis de Newton, tá? E leis de Newton nos dizem o quê? Um corpo que faz uma força sobre a outra sofre a ação desse outro corpo também. Então, se a gente pensa em ação e reação, a gente tem o quê? A gente tem que
a Terra está fazendo essa força gravitacional com relação a essa massinha que estava ali num determinado ponto, a 9,8 metros de altura. Só que essa massinha também está fazendo essa força sobre a Terra, tá? Então vamos dizer que essa massa aqui, essa massa valha 10 quilos. Tá? Então quanto é que vale essa força gravitacional? A força, que vai ser a força-peso, vai ser massa vezes aceleração da gravidade, tá? Seria legal até a gente fazer um pequeno parênteses, acho que todos vocês já sabem disso, né? Mas vamos falar um pouquinho de unidades desses caras, tá? Voltando ali na descrição da segunda lei. No Sistema Internacional de Unidades, a massa é quilogramas, a aceleração vai estar em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, esse cara aqui vai ter unidade de Newton, tá? Então, tá aqui a homenagem ao Newton, na unidade que a gente usa para descrever forças. Então, só para vocês saberem por que eu estou utilizando as coisas nessas unidades que eu tenho. Então, se eu tenho uma massa de 10 kg, vamos calcular quanto é que vale o peso desse carinha aqui. Então, eu tenho o peso, 10 kg vezes 9,8, eu tenho, então, 98 newtons de peso. Então, essa é a força que está agindo, né, que a Terra, por conta do efeito gravitacional, a Terra está fazendo sobre essa massa de 10 quilos. Só que por ação e reação, a Terra também sofre essa força de 10 quilos. Na verdade, menos P, né? Força no sentido oposto, tá? Então, o que eu preciso saber? O que eu estou querendo descobrir? Estou querendo descobrir, então, quanto que vale a aceleração da Terra. Sim, parece estranho, né? A massa está acelerando em direção à Terra e a Terra vai ter que acelerar em direção à massa também, tá? Mas quanto que vale essa aceleração da Terra? Isso vai depender, então, do quê? Da segunda lei de Newton, né? Estou falando de ação e reação para incluir a terceira lei de Newton e eu estou incluindo aqui a segunda lei de Newton para a gente falar de quanto que a Terra vai acelerar de fato, né? Isso depende, então, da massa da Terra. Tá? Vamos chamar aqui de M grande, tá? A massa da Terra vale 6 vezes 10 na 24 quilogramas, aproximadamente. Então, quanto que a Terra acelera em direção à bolinha, né? Se o seu sistema de referência tivesse parado na bolinha, o que ele estaria enxergando? Ele estaria enxergando a Terra se direcionando a ela. Tá? Então, 10 na 24, vamos fazer essa conta. Tá? Então, se eu tenho 98 newtons, essa força vai agir sobre a Terra. Tá? Eu vou ter a massa da Terra, que eu chamei de M grande, né? Vezes a aceleração da Terra. Beleza? Então, se esse cara ali vale menos 98, a gente vai ter 6 vezes 10 na 24, vezes a aceleração da Terra. E a gente pode descobrir, então, quanto é que vale essa aceleração da Terra em direção àquele camarada. Deixa eu pegar aqui uma calculadora rapidinho, se vocês quiserem pegar a calculadora também, tá? A gente tem, então, quanto que vale essa aceleração? Tá difícil achar aqui a calculadora. Se alguém já achou, faz aí a conta para mim, por favor. Por 6 vai dar aproximadamente menos 1,63 10 na 24 vezes 10 na menos 23 metros por segundo ao quadrado. Louco a gente pensar nisso, né? Por conta da velocidade. Claro que a gente não vai ter como medir isso, né? Obviamente, né? Não tem como você pegar a massa da Terra e enxergar isso, e enxergar esse tipo de aceleração, que é super, super, super pequena. Mas se a gente acredita na lei de ação e de reação de Newton, e a gente tem todos os motivos para acreditar na lei de ação e de reação de Newton, esse negócio vai acontecer. A gente vai ter uma aceleração da Terra na direção desse cara. E o que é interessante é depois você pegar a equação de movimento, tá? E ver o tempo que leva. Você vai ver que o tempo é compatível
para a gente deslocar a Terra. Com o tempo compatível, na verdade, tá? Se você pega o mesmo tempo que a gente leva para a massa se deslocar 100 metros com relação à Terra, você vai ver com esse tempo compatível de quanto que a Terra se desloca com relação à massa. Tá? Convido vocês a fazerem essa conta. Pega o mesmo tempo, vocês sabem que o tempo que leva para cair é a raiz de 2 segundos, e com raiz de 2 segundos você aplica isso aqui, só que não com um g, mas sim com essa aceleração de 1,63 vezes 10 na menos 23, e você vai descobrir quanto é que vale o equivalente do h, né? Esse cara aqui é o quanto... Deixa eu escrever aqui do lado. Que é o quanto a massa se desloca com relação à Terra. E esse outro camarada aqui vai dizer quanto que a Terra se deslocou por conta da força de ação e reação, quanto que a Terra vai se deslocar com relação à massa, tá? Então são coisas interessantes que começam a brotar quando a gente tem um problema de queda livre associando essas coisas ali. Só para encerrar um outro exemplo, falando de forças de contato, se bem que a gente já passou do horário, né? Não, gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar agora, né? Na próxima aula a gente retoma, né? Revisa rapidamente isso e começa a aplicar essas coisas, e vou trazer outros exemplos para a gente aplicar consequências das leis de Newton, tá bom? Então, só lembrando, né, eu tinha falado lá no começo da aula, não sei se todos estavam presentes, hoje, dia 31 de maio, é o último dia de inscrição para os interessados nos projetos de Bolsa Ensino, temos vários projetos contemplados, e um deles é um projeto que eu estou coordenando, e eu aceito inscrição do pessoal da engenharia também, preferência para o pessoal do técnico, porque a gente tem menos oportunidades para o pessoal do técnico noturno, mas também está aberto ao pessoal da engenharia, porque eu não tenho certeza se o pessoal do técnico vai se candidatar. Consiste, então, de desenhar elementos de máquinas em CAD, impressão desses elementos de máquina em CAD, e com os desenhos em CAD, depois, posteriormente, gerar um aplicativo de realidade aumentada, né, para a gente ter, em sala de aula, quando a gente estudar elementos de máquinas, a gente ter dispositivos físicos impressos em 3 dimensões e também elementos virtuais para mostrar para os alunos, tá bom? Então, fiquem atentos aí, se vocês tiverem a intenção de se inscrever, o interesse de se inscrever, façam isso até hoje para serem contemplados, tá bom? Então, gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês, foi uma aula diferente, a gente está transicionando de uma parte da disciplina para outra, espero que vocês tenham curtido, e a gente vai voltar falando sobre um monte de coisas de física a partir da próxima aula, ainda sobre leis de Newton, mas a gente vai começar a transicionar e mostrar as consequências das leis de Newton para outras coisas diferentes. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Se vocês tiverem interesse, eu posso aqui ficar depois resolvendo os probleminhas, resolvendo 1 ou 2 probleminhas lá de coordenadas polares, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado. Valeu, professor. Ô, professor, deixa eu só te perguntar. Pois não. Peraí. Aula 4, 3